muito sem padrão, é essência. Quem duvida só chegar na presença. Tudo é pau, tudo pode rolar. Liberdade eu lembro no nosso lugar. Fronteiras quebradas. Fala aí, Reginaldo. Estamos aqui para trocar mais um papo hoje. E hoje a gente vai falar sobre fofoca. Tema, né? Muito falado por aí. A fofoca presente em todas as esferas da vida é um mal que acaba com o relacionamento, né? Vai acabando com a confiança e acaba gerando um ambiente tóxico. No ambiente profissional, pior ainda, acaba devastadores efeitos. A propagação desses rumores infundados e os comentários maldosos pode acabar com a produtividade, começar conflitos, prejudicar a reputação dos indivíduos e até das empresas, chegando até na demissão, que é o pior de tudo, né? Fala pra gente aí qual a sua definição de fofoca. Então, não vou dar minha definição, vou até ler essa é tão delicada, que eu vou ler aqui uma visão etimológica de fofoca, né? A palavra fofoca tem origem africana, provavelmente do grupo Banto, que inclui línguas como angolano e o congolês. O seu etmo e discutível, mas alguns etimologistas admitem que possa vir do kibundo, fuga, que significa revolver, ou do bundo, fafoca, que significa invólucro vazio. A fofoca, estrito senso, é algo vazio. Vazio de ética, vazio de justiça, vazio de boas intenções, vazio de produtividade, vazio de preservação da moral do outro. É um lugar vazio, um ambiente vazio de emoções, vazia. Ela nunca pode gerar um bem. A fofoca nunca pode gerar um bem. Um diálogo, um dito, uma conversa embalada na caixa da fofoca, ela nunca pode gerar um bem. Ela nunca tem um bem nela em si. Ela jamais fará algo positivo. A fofoca tem gerado prejuízo financeiro altíssimo nas empresas. Altíssimo. O tempo em que um coletivo institucional, corporativo, perde em alimentar fofoca, ele perde em alimentar produtividade, ele perde em alimentar relações éticas, ele perde em melhorar a sua contribuição ou de ajudar a empresa a melhorar para ele. A fofoca tem gerado males ad eterno na humanidade. Não há nenhum tipo de bem numa fofoca. Reginaldo, como perceber que você está presente num ambiente de fofoca? Isso no trabalho, ou na entidade, ou até mesmo na vida pessoal. Como que a pessoa desenvolve uma técnica para perceber isso? Existe isso? Lógico, a fofoca ela é transportada. Qual é o transporte da fofoca? A comunicação. Quem transporta a comunicação? Uma pessoa. Então, essa pessoa vai transportar um pensamento, um raciocínio, um dito, uma história. Esse pensamento, esse dito, esse raciocínio, transportado, embalado em comunicação, que chega até você, chega próximo de você, ou chega ao seu conhecimento, está no consórcio da sua avaliação crítica do que você ouviu, está no consórcio da verdade que você conhece daquele conteúdo. Então você identifica quando muitos diálogos paralelos a você ou em sua direção trazem elementos minimamente maldosos, ainda que baseado numa verdade que você conhece, uma verdade aumentada com maledicência ou contada de maneira a gerar prejuízo em outra pessoa. Então, tem muitos caminhos, muitas maneiras de você identificar quando a fofoca está presente num ambiente. Particularmente quando você ouve, abre aspas, não conta para ninguém,
fecha aspas. Abre aspas, só entre nós, fecha aspas. Abre aspas, isso é um segredo, fecha aspas. Abre aspas, só a gente sabe, papo de backstage. Quando você começa a ver que o diálogo tem como fala antecessória, elementos dessa natureza, acenda uma luz no seu painel reflexivo, porque se não parecer, já é fofoca. Então, Oswaldo, e quais são os maiores prejuízos causados numa empresa, por exemplo, numa fofoca, na tua opinião? Informação. Estamos falando de empresa? Informação. Uma empresa vive de informação, comunicação. Vamos imaginar aqui uma reflexão pequena. Vamos pensar aqui um cenário, vamos criar aqui uma história num cenário pequenininho. Eu trabalho numa empresa de papel e ela produz resíduos e eu preciso de vassoura. Eu sou a pessoa da vassoura e alguém me diz, olha, o homem aí não vai comprar mais vassoura, você vai ter que dar um jeito. Você está gastando muita vassoura. E ele acha que você está fazendo muita força. É possível que a pessoa da vassoura esteja aplicando uma força a mais e desgastando? O cansaço vai levar a isso. É possível que a vassoura tenha uma qualidade inferior e ela possa melhorar na compra com melhor qualidade? É possível. É possível que o líder tenha dito que o consumo da vassoura está grande demais e ele vai diminuir a compra? É possível. Mas dificilmente será verdade que ele disse que não comprará mais a vassoura ou não comprará mais na quantidade da vassoura, porque a pessoa que varre é responsável pelo desgaste. Mas quem transmite a fofoca, que vamos lembrar, vazia, inócua, sem ética, sem justiça, sem dignidade, quer ferir quem varre. Quer que quem varre se sinta chateado. Então ele alimentou uma verdade com uma mentira, e aí aquela verdade agora é uma mentira que afetou uma pessoa. Quem ganha com isso? Se ganha com isso. E aí quem varre agora reduz produtividade, está chateado, está aborrecida, é uma pessoa aborrecida, é uma pessoa chateada, seu nível de produtividade caiu, sua animosidade com a empresa cresceu, sua insatisfação se agigantou, e quando isso cai, aquele ambiente que carece daquela intervenção passa a sofrer mais, e o operador daquela máquina que gera aquele resíduo tem que parar diversas vezes para pedir que se retire aquele resíduo. Quando o operador para, a produção dele é menor. Quando a produção é menor, ele compromete o estoque. Quando ele compromete o estoque, ele compromete a venda. Quando ele compromete a venda, ele compromete o lucro da empresa. Perceberam que um elemento pequeno, que foi startado a partir de uma fofoca, gerou um prejuízo numa empresa? Agora multiplica isso versus algum número que dificilmente será uma pessoa. Isso pode irradiar por todo o departamento ou por todo o time das pessoas que são da vassoura, que tem muitas máquinas produzindo. Estou pegando para você aqui um elemento simplista. E aí, se você faz algo parecido, com quem opera a máquina? O prejuízo é maior do que? É maior. Se você faz isso com quem gerencia o departamento, o prejuízo é 3 vezes maior. Nós temos 1 prejuízo, 2 prejuízos, 3 prejuízos. E se fazem isso com quem dirige o negócio, o prejuízo é vezes 4. E se isso alcança quem preside o negócio, quem faz a governança do negócio, o prejuízo
é vezes 5. E muitas médias ou pequenas empresas têm quebrado em detrimento à fofoca desta natureza, desse tipo de impacto. E grandes empresas têm nutrido prejuízo na casa de milhões por causa desse modelo de rede de fofoca que vai interromper sua produtividade. Então, podemos afirmar que a fofoca pode adoecer uma empresa, né? A fofoca é uma doença numa empresa. Uma fofoca é uma endemia social. Se você tem uma empresa em que a fofoca é permissiva, ou que a fofoca faz parte da cultura, da rotina, do coletivo daquele negócio, ela é uma endemia, quase que sem controle. E nenhuma endemia é saudável, é salutar. Toda endemia tende a afetar a saúde por algum motivo. Você já foi vítima, particularmente, de uma fofoca no ambiente de trabalho? Algumas vezes. E quem não foi? Muito dificilmente nós passaremos pela vida sem ter sido vítima em algum momento por algum tipo de fofoca, principalmente nos ambientes de trabalho, quando as lideranças não fazem uma observação sistemática nesse quesito fofoca no ambiente de trabalho. Então, sim, mas muitos de nós e todas as pessoas acabam em algum momento se vitimando em algum tipo de grau, nem sempre tão nocivo nem danoso, mas muitas vezes que pode levar até o desemprego e por muitos motivos. Por isso que a erradicação plena e total da fofoca num ambiente corporativo, de negócio, é fundamental que aconteça. E quais são, Reginaldo, as principais causas da fofoca, segundo a tua experiência? Olha, sem querer ser redundante e cíclico, causas como desmotivação, ressentimento, mágoa, raiva, né? Queda de produtividade. Então você vai perdendo ao longo dos dias, quando você é afetado no seu ambiente de trabalho pela fofoca, você vai perdendo energia produtiva, capacidade profissional, até que isso afete você na sua humanidade, na sua psique, né? E a ponto de que você pode sim perder o emprego. Por isso que deve ser identificada, deve ser erradicada o quanto antes, uma vez que ela exista. E aí, pegando esse gancho aí, Reginaldo, que você falou, pode atingir inclusive a psique. Como a fofoca pode afetar a saúde mental das pessoas? Ah, fofoca... Então, se é uma fofoca que coloca em questão o seu índice qualitativo naquele lugar, quem você é como profissional, até quem você é como pessoa, se questiona o que você faz, você fica emocionalmente abalado. Ela afeta logo direto. Ela entra no cérebro, atravessa o coração, rasga a alma, prejudica o espírito, compromete o comportamento e destrói ações. Então, ela é extremamente danosa. Não se pode ver fofoca no ambiente de trabalho com nenhuma visão positivista. Isso aí, ainda tem as consequências que são mais sérias, que são fora do ambiente de trabalho, quando chega até nas consequências jurídicas. E quais seriam essas consequências? Fala pra gente. Então, você vê aí que está previsto por lei, lei, inclusive o consórcio de lei criminais, danos morais, perdas e danos, injúria, calúnia, difamação, são elementos que estão previstos por lei como um ato crime contra uma pessoa, quando dito contra aquela pessoa é uma inverdade, quando é uma fofoca que porta uma mentira. É um ato criminal, tanto que está previsto no consórcio, no compêndio de leis e passivo de punição. Então, sendo assim, como as empresas poderiam combater a fofoca no ambiente de trabalho para se blindar de chegar a esse ponto mais sério? Deixando claro, olha, no momento em que um membro daquela corporação, daquela companhia, ele leva um assunto
de um outro colega de trabalho que está fora das competências dele, isso já começa um giro fora da curva natural. Nenhum tipo de líder deveria aceitar fofoca. Nenhum tipo de líder deveria aceitar o dito de uma pessoa contra outra pessoa. Até porque o líder deve ser alguém atento, deve ser alguém presente, né? Alguém atuante que pode perceber e analisar o que está no seu consórcio de responsabilidade em tempo hábil. Então, ele jamais deveria precisar de que alguém fizesse uma fofoca para ele ser detentor de um conhecimento e resolver um problema. Então, deve ficar claro, não interessa o tamanho da empresa, não interessa o tamanho do negócio, como na vida, deve ficar claro que a fofoca é inaceitável, sempre. Isso também vai muito da educação, né? Lá de trás, quando as pessoas crescem numa casa onde tem fofoca, vai achando aquilo normal. Fala pra gente qual é o papel da educação na prevenção da fofoca. Tudo. Uma pessoa bem educada, e vamos abrir aqui o horizonte da educação, nós não estamos falando só da educação cartesiana, da educação escolar, erudita, intelectual, mas da educação familiar, da autoeducação que todo ser humano pode buscar. Uma pessoa educada, ela não é dada a falar mentiras, inventar histórias ou criar situações que leve outras pessoas ao prejuízo. Isso é 100% incompatível com qualquer tipo de educação, em qualquer nível de educação. Como aconselhar, então, um líder, por exemplo, de grupo, de empresa, a criar um ambiente mais positivo e livre de fofoca? Liderou, está sob a condição de liderança, comportamento número 01, não aceito fofoca, não aceito que me conte aquilo que não está no consórcio das suas responsabilidades, não admito leva e traz, não a fofoca, nunca a fofoca, jamais a fofoca. Não me beneficio da fofoca para nutrir a minha liderança. Quem o faz nem é líder de fato. Ocupa uma função, está erroneamente nessa função e se beneficia desse tipo de coisa e leva prejuízo para outrem, ele ainda aumenta o equívoco de estar naquele lugar onde deveria morar a ética, a justiça e todo tipo de equidade e banir qualquer história que não seja verdade, sobretudo histórias advindas de fofoca. E qual a importância da empatia na prevenção da fofoca? A empatia é sempre presente, né? A empatia, se você não é empático, se você não é sensível ao outro, se você não tem um comportamento respeitoso com o outro, a ponto de você inventar uma história ou divulgar uma história inventada que vai prejudicar alguém, não é só a empatia que falta. É o caráter e a personalidade que realmente está provado que não são bons. E nós temos um grande problema hoje que é a tecnologia, né? Está presente na nossa vida pessoal e também, muitas vezes, no trabalho. E como evitar a influência da tecnologia na propagação das fofocas? Sabe que tem alguma técnica? Qual é a técnica? É ter um acervo de conduta. Um acervo de conduta. Porque se você tem o e-mail corporativo, você tem um grupo, você usa a tecnologia para transitar a sua comunicação institucional, você tem que ter para isso um consórcio de conduta. E nesse consórcio de conduta é que você não conte histórias que não sejam compatíveis, produtíveis e cabíveis ao compêndio de trabalho. Saiu dessa curva, deve ser chamada a atenção, repreendido e que não se repita nunca mais. A tecnologia de comunicação, seja em que plataforma está, primeiramente ela tem que partir a serviço da ética e da produtividade. Existe algum conselho, né, a dar para um fofoqueiro?
Rapaz, contra um fofoqueiro, o melhor conselho a dar: não se meta na vida dos outros. Cuide da sua vida, se atenha àquilo que é seu, trate de você. Acho que não tem coisa muito erudita, não tem erudição sobre algo tão danoso contra a fofoca que não seja dizer: meta-se com a sua vida, ocupe-se com o seu tempo de maneira produtiva em favor do seu crescimento e daqueles que estão contigo. E de forma geral, qual a importância de valorizar a verdade e a ética na comunicação? Isso de forma geral, na vida particular, na empresa. Seja na vida, seja na empresa, seja nas relações mais íntimas, você manter a verdade é fundamental, é essencial. É como o ar que se respira, porque é a verdade que vai ser sempre o norte de resolução quando você necessitar dela para fazer a direção, fazer a diluição, fazer a transformação de qualquer que seja o elemento. Então, galera, vamos ficando por aqui com mais esse De Cara pro Mundo em bom tom. Segue, curte, compartilha, se inscreve. Seguinte, vamos cuidar da nossa vida. Eu tenho uma camisa que ela tem até essa campanha. A maior campanha do mundo é cada um cuida da sua vida. Conversa no boutiquês sem roteiro. Lá na quebrada, tudo uma vez. Ideia flui sem barreira, sem mente aberta, livre, verdadeira. Palavra solta, mano, deixa fluir na batida. Sem limite, é só ouvir. Todos juntos, sem padrão, é essência. Quem duvida, só chegar na presença. Tudo é pau, tudo pode rolar. Liberdade, eu lembro nosso lugar.